Alguns irmãos estão se deslocando nessa tarde de chuva, né? Na nossa cidade, mas vamos orar ao Senhor para que todos possam estar conosco nessa noite e glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Vamos fazer a leitura. Agora eu estou sem o meu retorno aqui. Deixa eu tentar agilizar aqui com os irmãos. Espera aí. Fazer a leitura do Salmo 24. É um salmo bem conhecido de todos, mas é uma poesia que nós exaltamos ao Senhor. A Bíblia diz que a gente deve cultuar a Deus salmodiando e entoando cânticos de louvores ao Senhor. Na Nova Versão Internacional, o Salmo 24, versículo 1, diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele vivem. Os irmãos, versículo 2. Então vamos me acompanhar. Acho que a gente vai ler todo mundo junto, para que a gente possa fazer uma leitura bem bonita. Versículo 2, está de novo. Pois foi ele que estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Versículo 3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer nos seus... Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura aos deuses falsos. Este receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim é a geração que o busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, a Ele que está acima de todo nome, a Ele que é o Rei, que é o Senhor, que é a majestade em que nós nos prostramos diante dEle nessa noite. Antes de chegarmos aqui, Ele já estava nesse lugar. Antes de existirmos, Ele já existia. Porque a Bíblia diz que por Ele e para Ele todas as coisas foram feitas para Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. E é por isso que nós adoraremos ao Senhor, não só com os nossos lábios, mas que o nosso coração possa estar aplicado, que a nossa razão possa estar reforçando o desejo do nosso coração, para que a gente possa adorar o Senhor não só com as nossas forças, como assim fez Davi, mas que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Ore o Senhor e coloque sua vida diante dEle. Se você chegou aqui preocupado com alguma coisa, preocupado com a chuva, preocupado com os problemas que você tem que resolver amanhã, amanhã pertence ao Senhor, mas esse é o momento e a hora da gente estar diante de Deus, o Todo-Poderoso, e render honra, glória e louvor a Ele. Nada pode resolver o que a gente tem que resolver amanhã. Amanhã é amanhã. A cada dia o seu mal, e o Senhor diz que há tempo oportuno para tudo. Esse é o tempo de adorar o Senhor. Esse é o tempo de você orar e colocar a sua vida diante dEle. E pedir graça, misericórdia sobre sua vida. Pedir a instrumentalidade do Espírito Santo do Senhor sobre sua vida. Para você adorar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua alma.
Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor porque nos reunimos como igreja tua, como povo teu, como irmãos, ó Deus, com um só propósito de coração, de entendimento, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, continua a direcionar tudo que o Senhor já iniciou nessa noite, para que juntos possamos prestar um louvor que possa subir a tua presença e chegar às tuas narinas como essência suave e agradável ao Senhor. É o que nós te pedimos e nós agradecemos em nome de Jesus. E o nosso ministério vai continuar conduzindo você nesse tempo de adoração, em pé como estamos e com o coração disposto para adorar o Senhor. Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Queridos, neste momento nós iremos fazer um momento de dízimos e ofertas, e eu gostaria de convidar você a, junto comigo nesta noite, abrir a palavra do Senhor Jesus lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo de número 6, versículo de número 17 a 19. Livro de 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 17 a 19. Antes de lermos a palavra do Senhor Jesus, quando eu estive meditando na palavra sobre qual reflexão trazer para os amados nessa noite, eu li um texto, e dentro desse texto, um pequeno trecho me chamou muita atenção. E eu gostaria de compartilhar com vocês esse trecho, que ele começa dizendo o seguinte: a contribuição do cristão não é somente o exercício do dízimo ou da oferta trazida ao altar de Cristo. A contribuição cristã são todas as manifestações de amor apresentadas pelo homem ou pela mulher ao Senhor. É uma atitude de perfeito derramamento. É algo muito próximo do voto de Ana, a mulher que, nada tendo, creu na graça maravilhosa do Senhor e em seu altar deixou a sua fé e a sua vida. Ana foi imensamente contemplada pelo Senhor, que lhe deu o fruto de sua regeneração. E o que fez a sua mulher? Apresentou ao Senhor o seu próprio fruto, dando-o por inteiro e por completamente. E mais, certa viúva que deixou no altar tudo o que tinha, tendo ela somente uma única moeda, a deixou. O objetivo desse texto é que não importa assim o quanto cada um de nós tem recebido do Senhor, mas o que importa mesmo é tudo aquilo que nós possamos trazer à sua casa, porque somente assim estaremos verdadeiramente próximos ao Cristo, que é Senhor e Deus e Espírito Santo, doador da vida eterna, porque somente Ele é capaz de abençoar o seu filho e a sua filha, e esse filho e essa filha é nada mais do que cada um de nós, chamados por Deus para servi-los. Amém. E queridos, quando eu li esse trecho, eu automaticamente fui pesquisar mais, para saber com que versículo eu poderia encaixar, com que versículo eu poderia fazer uma interpretação, para fazer uma paráfrase entre o versículo e o texto. E por incrível que pareça, a palavra do Senhor é completa. E aqui no livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 17 a 19, a palavra de Deus começa dizendo assim: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam da boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si
mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Queridos, quando nós lemos esse versículo de 1 Timóteo, no capítulo 6, nós percebemos que aqui nesse livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, a palavra do Senhor Jesus, ela chama a nossa atenção ao dízimos e ofertas, no sentido de que nos alerta para os perigos da riqueza e para a verdadeira riqueza. Quando nós vamos buscar na palavra do Senhor, lá no início desse capítulo 6, no versículo 6 ao 16 de 1 Timóteo, o Senhor nos chama a atenção acerca dos perigos da riqueza. O que Ele quer dizer com esse perigo da riqueza é que muitas pessoas hoje em dia, elas têm apelado a Deus em busca de bens materiais. E o que é interessante aqui, nestes versículos, é que o apóstolo Paulo, ele vai enfatizar, ele vai exortar que todo cristão, que o verdadeiro cristão, ele deve se contentar em suprir somente as suas necessidades básicas, em suprimir somente as suas necessidades que são necessárias para a sua existência. E queridos, a gente vai comprovar isso, se não me falha a memória, lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 13. E prosseguindo, o que eu quero mostrar para os irmãos nessa noite com esse exemplo, é que a procura da riqueza, a procura pelo dinheiro, ela traz somente um sentimento e uma consequência. Qual sentimento e qual consequência é essa, irmão Ivo? O sentimento de tristeza e a consequência de tropeçar, a consequência de tropeço na vida de quem quer servir a Cristo. Eu quero mostrar para você, irmãos, que de fato, o servo de Deus, ele não deve procurar a riqueza, porque essa procura ela é vã. E essa procura pela riqueza, ela é uma perda de tempo, porque é necessário que você busque, de fato, a piedade do Senhor Jesus e principalmente a vida eterna. E aí quando a gente sai do início de 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 e 16, e adentramos no que nós acabamos de ler, de versículo 17 a 19, nós percebemos que o Senhor Jesus chama a nossa atenção para a verdadeira riqueza. E aí ele complementa dizendo que, mesmo sem buscar a riqueza, um verdadeiro cristão, alguns cristãos, eles buscarão e eles terão bens materiais. Só que o Senhor Jesus, ao falar isso, ele está enfatizando também que para que isso aconteça, você, enquanto servo de Deus, precisa entender que tudo é dele, que tudo vem dele e que tudo provém do Senhor Jesus. Você precisa entender que a verdadeira riqueza, ela é dada por Deus e que você deve confiar unicamente no Senhor Jesus. Sabe por quê, querido? Porque a verdadeira riqueza, ela não consiste na própria vontade humana, mas a verdadeira riqueza, ela consiste na vontade do Senhor Jesus. Ela consiste na vontade que o Senhor Jesus tem para com a vida de cada um de nós aqui nessa terra. E perceba que se você cumprir todos esses requisitos e todas essas dádivas do Senhor, dadas por Ele, e se você fizer tudo isso para o bem de outras pessoas, você perceberá que tal serviço preparará o tesouro real para você no final de tudo, que é a vida eterna, que é uma vida única e exclusiva ao lado de quem nos criou, ao lado do Senhor Jesus. E neste momento, você tem a oportunidade, enquanto o Ministério de Louvor estiver entoando um hino de louvor e adoração ao Senhor Jesus, você pode estar saindo do seu lugar e estar dizimando e ofertando a casa do Senhor. Mas se por algum motivo você não trouxe em espécie, mas sentiu no seu coração que quer fazer via Pix esse dízimo, essa oferta, aqui no Data Show vai estar passando a chave Pix da igreja e você pode estar depositando o seu dízimo e a sua oferta. Amém? Tu és o Deus de promessas, Senhor. Tu és fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Como a palavra bem nos diz, a nossa esperança está nas mãos do grande Eu Sou. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está no nosso Criador, o Senhor Jesus Cristo. E John Piper, ele tinha uma frase que ele dizia algo maravilhoso.
ele falava que Deus é mais glorificado em cada um de nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E neste momento eu convido você a se colocar de pé. E nós estaremos orando pelos dízimos e as ofertas que foram depositadas aqui nessa noite. E na oportunidade eu convido as crianças de até 6 anos que possam estar vindo até a frente, para que a gente possa estar orando, para que eles tenham o momento deles de culto lá embaixo com a irmã Denise. Criança de até 6 anos. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus, mais uma vez em Tua casa, gostaríamos de Te pedir, ó Deus, e de Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Senhor, e por todas as bênçãos que o Senhor há de continuar a derramar sobre as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, neste momento a Igreja Batista Litorânea, Pai amado, Te entrega, Pai amado, os dízimos das ofertas que foram tributadas aqui dessa noite. Pai querido, que o Senhor venha, ó Deus, restaurar as nossas vidas, Pai amado. Que o Senhor venha fortalecer os nossos corações, Senhor. E que o Senhor, Pai amado, venha nos capacitar em todo o tempo, para que nós possamos enfrentar as desavenças do mundo. E para que a gente possa, Pai amado, exercer o nosso papel de verdadeiro cristão, Pai amado. Para que a cada dia nós possamos exercer o nosso papel, ó Deus, de fidelidade contigo, cumprindo todas as suas ordenanças e principalmente cumprindo todos os mandamentos que o Senhor tem nos deixado. Pai querido, ainda na oportunidade, nós Te entregamos a vida dessas pequenas crianças, ó Deus, dessas crianças, Pai amados, que irão agora, Pai amado, ter o seu momento de culto, ter o seu momento de aprendizado. Pai querido, trabalha, Pai amado, no coração de cada uma delas, Senhor, para que elas possam desde já crescer no Evangelho, para que elas possam desde já crescer entendendo e compreendendo que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Que elas entendam, ó Deus, que o Criador, Pai amado, e o Salvador da vida delas é o Senhor Jesus Cristo, e que elas possam crescer firmes e fortes no Evangelho, nos caminhos do Senhor Jesus, e que em nenhum momento elas possam se desviar desse caminho. Pai querido, Pai santo, abençoe o decorrer deste culto, que seja um culto para louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Essa é a oração que nós Te fazemos, e por fé no nome do Senhor Jesus Cristo nós Te agradecemos. Amém. Boa noite, saúde amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Nesse momento a gente tem a oportunidade de fazer nosso momento de oração e eu convido a amada igreja a abrir suas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo 10, onde a gente vai ler do versículo 19 ao 25 e vamos começar com 19 ao 21. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que nós podemos ter ousadia para adorar ao Senhor, para entrar na presença do Senhor Jesus Cristo. E isso só é possível porque Jesus Cristo, Ele morreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário por nós. E para quem não sabe, antigamente, o véu era dividido em 2 salas de templo, onde eu tinha o Santo dos Santos e o Santo Lugar. O Santo Lugar, ele era habitado apenas por um sacerdote uma vez por ano, onde lá ele fazia um sacrifício. Mas a partir do momento em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu ele se rompeu do alto a baixo, dando a oportunidade, dando a autorização para todos aqueles que creem entrassem na santidade de Deus, entrassem no santuário de Jesus Cristo. Ou seja, todos nós podemos entrar na presença do Senhor Jesus. Todos nós podemos entrar numa vida de oração perseverante na palavra do Senhor Jesus. E o versículo vai continuar dizendo de como e de qual maneira nós devemos entrar na presença do Senhor. Nós não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer maneira. E no versículo 22 ao 25 vai continuar falando: cheguemo-nos com verdadeiro coração,
em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado e da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes administrando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Meus amados irmãos, no nosso dia a dia, a gente não quer estar cercado de pessoas que não são sinceras. A gente quer estar cercado de amizades, de pessoas sinceras ao nosso redor. E é dessa maneira que acontece com o Senhor Jesus. Ele não quer que você se entregue pela metade. Ele quer um coração sincero, um coração verdadeiro diante dele. Ele quer um coração regenerado diante dele. E ele quer uma fé e uma confiança nele. O pastor Roberto, na pregação do domingo passado, ele falou que muitas vezes a gente pecamos, e é verdade. A gente fala que a gente tem fé, mas às vezes a gente fica com receio. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Jesus não quer isso do nosso coração. Jesus quer a nossa fé por inteiro, a nossa confiança por inteiro nele. E vai continuar dizendo que nós devemos estar em comunhão com o Senhor Jesus, não somente no nosso íntimo, somente no nosso quarto, mas também na igreja, pregando, estimulando as outras pessoas a entrar em uma vida de consagração ao Senhor Jesus. A gente sabe que lá em Mateus 6,6 vai dizer que a oração se trata de um contexto de intimidade, onde a gente tem que estar no nosso quarto, com as portas fechadas, orando e consagrando a nossa vida ao Senhor Jesus. Mas aqui no versículo que acabamos de ler, vai falar que a gente devemos estar em comunhão na igreja também, adorando e glorificando o Senhor Jesus, porque o tempo final ele se aproxima. A gente vive em um momento em que os nossos princípios estão sendo taxados como os princípios do antepassado. A gente vive em um momento em que cada acontecimento do mundo nos avisa que Jesus está voltando. E será que nós estamos em um momento de oração contínuo com Deus? Será que estamos nos entregando por inteiro? Será que o nosso coração está sincero diante da presença do Senhor? Para os tempos finais, ele está chegando e ele não vai querer um coração pela metade, um coração que adora ele somente no domingo. Ele quer um coração verdadeiro, um coração consagrado no nome de Jesus. E nesse momento, eu convido a amada igreja a ficar de pé para que possamos orar, para que a manifestação do Senhor esteja presente na nossa vida, que a presença do Senhor esteja na nossa vida. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Paizinho querido, obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua casa, honrando e glorificando o Teu santo e exaltado nome, Senhor. Só Tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Nesse momento, Senhor, eu te apresento a vida da Igreja Batista Litorânea, Senhor. Senhor Jesus, que a Tua presença se manifeste nas nossas vidas, Senhor. Que nós possamos se entregar por inteiro, Senhor Jesus Cristo. Que possamos todos os dias da semana, Senhor, pregar, evangelizar no nosso quarto, Senhor, e sentir a Tua presença, sentir a Tua intimidade, ó Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nós possamos guardar o nosso coração, porque dele sai fontes de vida, Senhor. Senhor Jesus Cristo, tire toda ódio, toda mágoa do nosso coração, Senhor. Que o nosso coração possa ser sincero diante da Tua presença. Que possamos nos entregar por inteiro a Ti. Que possamos viver em perseverança, Senhor. Que possamos orar, Senhor Deus, porque o tempo final se aproxima. E que a Tua igreja, Senhor, possa estar preparada para este dia. Que a Tua igreja, Senhor Jesus, possa sentir o avivamento, sentir a Tua glória, Senhor. E que nós possamos evangelizar a Tua palavra enquanto há tempo, Senhor. E que aqueles que ainda não Te encontraram possam Te buscar enquanto podem achar, Senhor. Ser com cada um, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Me ajuda aí aumentando um pouquinho a iluminação. Obrigado, minha irmã Bia. Minha irmã Bia se prepara para pregar aqui na igreja. É Deus mandando só pedra preciosa para a casa do Senhor. Esse é o momento em que nós recebemos os nossos convidados, os nossos irmãos que estão aqui conosco pela primeira vez, pela segunda vez. E a igreja recebe com todo carinho, com todo amor e toda dedicação. Antes de falar,
eu queria só pedir para que os pais tivessem só um pouquinho de atenção, porque hoje a tia Denise vai desenvolver uma tarefa, uma atividade lá embaixo, que vai precisar de 2 salas e a outra sala para projetar um filme para os menores. Então, por isso que os meninos maiores hoje ficaram aqui em cima, né? Porque é uma atividade específica que ela está fazendo. É tipo um caça-tesouro, tem um monte de cantinho lá, atrás de porta, essas coisas, né? Então, o espaço ainda é pequeno. Então, hoje, vocês vão estar comigo e eu não vou me demorar na mensagem, pode ficar tranquilo, tá? Mas esse é o momento em que nós recebemos, não é, as pessoas que nos visitam hoje pela primeira vez, pela segunda vez. E aqui eu estou vendo algumas pessoas que já nos visitam hoje pela primeira vez. Então tem os irmãos aqui do louvor, né? O Júnior, a Daphne, né? O Romário já veio uma vez aqui, mas fica em pé também, o Romário. E a Rebeca trouxe a família dela. Sua família, Rebeca? Pronto, mas o nome deles. Dona do Carmo, pronto, sejam muito bem-vindos. Os irmãos ali do louvor, eles cantaram aqui. Eu acho que para voltar a gente tem que primeiro dar um abraço bem forte. Então, o irmão John está aqui. Eu queria que ele e o João Pedro, os 2 adolescentes, por gentileza, João Pedro e John, vocês vão entregar uma lembrança da nossa igreja, né? Como o ministério de acolhimento, que é o ministério de conexão, está se reestruturando, a irmã Denise está convidando para que você, depois do culto, se você tiver interesse de servir nesse ministério, servir ao Senhor aqui com toda a sua força e todo o seu entendimento, você, lá embaixo terá uma folha que você vai colocar o seu nome, tá? E haverá uma capacitação para esse ministério de acolhimento. Então, o irmão João Pedro, pega lá, João Pedro, né? Entrega ali para a irmã Jeane e para o irmão Hamilton, que no dia que eles vieram não tinha ainda não. A gente tinha essa lembrancinha, pronto. Isso aí é uma ferramenta ali, ó. Irmã Jeane, irmão Hamilton e... Como é o nome, meu Deus do céu? Não, mas sogra fica, né, irmã? Sogra fica, né? Sidneia, pronto. Entrega para o Daniel e para a esposa dele também ali, que eu esqueci o nome. Eu sou ruim de nome, irmão. Se você me der o número do seu telefone, eu gravo. Para nome, eu tenho uma dificuldade. Não sei o que é isso, não. Eu acho que é a falta de cabelo, né, Alexandre? Então, pegou aí, Daniel? Essa lembrança que a gente entrega para vocês, olha, veja como essa lembrança é importante. Essa lembrança, ela tem uma mensagem de fé que o Ministério de Conexão da nossa igreja entrega na mão de vocês. É um grão de mostarda. E a palavra de Deus nos diz que se você tiver fé do tamanho desse grão de mostarda, você pode resolver todas as coisas da sua vida pela fé. Nada é impossível para aquele que crê e tem fé de tamanho de um grão de mostarda. Então, guardem essa lembrança. Essa lembrança é importante porque uma jovem veio visitar nossa igreja. E aí depois a tia dela encontrou na Bíblia dela essa lembrancinha. E ela me fez sair do olho d'água num feriado para vir buscar 2 lembrancinhas dessas para ela entregar para a tia ir para o interior com essas lembrancinhas. Eu digo, não, a igreja não pode deixar de fazer isso. Tá bom? Então que a semente seja plantada no coração de vocês. E aí, com os irmãos da década de 80, nós vamos cantar. Vamos ficar em pé? Nós vamos saudá-los a todos, Júnior, a Daphne e toda a família aqui da irmã. Aqui, os irmãos que estão conosco, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos abraçar, vamos sair do nosso lugar, vamos nos confraternizar. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na comunhão comigo. Só é feliz quem tem amigo. Aproveitar esse momento lindo
cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar e te conhecer. Entra na comunhão comigo, só é feliz quem tem amigo. Aproveitar esse momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, que bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que irmão. Amém. Amém, amém. É bom a gente abraçar as pessoas, né? Então, Júnior, Dafne, Romário, a família, tudo. O interessante, Rebeca, o interessante é que a Rebeca trouxe a família e na noite que ela trouxe, o menino aqui, o Micael, veio tocar baixo. Porque, não é, só eu e você que canta essa música, não é? Aí hoje a família está aqui, eu vou lá tocar baixo. Então sejam bem-vindos. Vamos sentar, gente. Pode abraçar, é assim mesmo. A igreja é isso mesmo. Se a igreja não for isso, né, irmão? Pode abraçar, pode abraçar. Igreja é isso. Queridos, eu ainda estou assim, falando assim pelo nariz. Eu peguei a virose do dia que eu saí daqui da vigília, do sábado, aí domingo, breguei, mas aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e hoje ainda estou assim. Ela não gosta de largar a gente assim rápido, não. Pois é. Eu com uma voz tão bonita, estou com uma voz assim, mas eu quero convidar os irmãos para que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. E aí, esse capítulo 15 de Lucas, alguns pregadores dizem que é os achados e perdidos da Bíblia, né? São 3 parábolas que têm a mesma conotação. A ovelha perdida, aí depois nós temos a dracma perdida e depois a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas em que Jesus comunica aos seus discípulos. E essa parábola, quando a gente fala aqui, eu já ouvi muita mensagem nesse texto de Lucas capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 7, como a parábola para a evangelização, ou a mensagem evangelística. Mas o interessante é que essa passagem, ela não é evangelística, ela é bíblica. Não é? E para isso eu queria que você prestasse um pouquinho da sua atenção, né? Porque a parábola da ovelha perdida, ela tem uma verdade central. E a verdade central da ovelha perdida nada mais é do que ela tenta ilustrar com todas as palavras um pouco da dimensão do amor de Deus para conosco.
como Deus nos ama. A ênfase que nós precisamos dar nessa interpretação da parábola de Lucas capítulo 15, nada mais é do que a persistência, a resiliência, o interesse do próprio Deus por mim e por você, em buscar o homem, encontrá-lo e salvá-lo. Então pense comigo, por que o Senhor tem interesse, através do seu amor incondicional, nos trazer essas 3 mensagens nessa noite? Primeiro, o Senhor tem interesse em encontrar o homem, porque Ele busca o homem. Ele tem interesse em encontrar o homem no sentido de alcançá-lo com a sua mão. E tem interesse de encontrar o homem para salvá-lo. Mas salvar de quê? E aí a gente vai caminhar nessa noite, nessa parábola. Nós temos 2 versões que usamos aqui na igreja, a Nova Versão Internacional, e eu vou fazer a leitura na Nova Versão Linguagem de Hoje. Aí você vai fazer, você coloca na Versão Internacional e eu vou fazer na Linguagem de Hoje, por isso é uma versão bem mais simples para que os irmãos possam acompanhar. Eu acho que essa versão aqui dessa Bíblia aqui é NVI. No versículo 1, Jesus começa essa parábola dizendo assim: todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não a deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, o coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Feche os seus olhos para que a gente possa continuar meditando na palavra do Senhor. Pai, como nós precisamos agora da direção do Teu Espírito Santo sobre nossas vidas. Nós estamos, ó Deus, diante da Tua palavra e necessitamos, ó Deus, do discernimento e da revelação dessa palavra maravilhosa ao nosso coração. O Senhor conhece cada pessoa que está nesse lugar, na Tua casa, e o Senhor também sabe o que cada um de nós precisamos. Por isso que Tua palavra, que é alimento para o nosso corpo, que é alimento para a nossa alma e que é alimento para o nosso ser, possa nessa noite, ó Deus, ser alimento suficiente para aqueles que necessitam de uma palavra Tua, em nome de Jesus. É o que nós Te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Jesus, além de ser criticado pelos mestres e fariseus que estavam ouvindo ele falar, ele queria que a gente entendesse que a parábola, em sua centralidade, tem a mensagem forte, poderosa, importante para cada um de nós. É quando a gente entende que o amor de Deus, ele é, em primeiro lugar, incondicional. O amor de Deus não pode ser medido nem mensurado pela nossa capacidade humana. A nossa compreensão humana é compreender pelo menos a introdução do que é o amor de Deus. Porque se a gente for observar de fato e tentar compreender o amor
e a dimensão do amor do Senhor, a gente pode até dizer assim: mas a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Porque Jesus, nos amando de tal forma, entregou o seu filho para morrer na cruz, para que eu não sofresse todo o meu pecado, a minha condenação e morte. Porque Deus me ama de tal maneira que Ele se preocupou em levantar profetas no Antigo Testamento, e no Novo Testamento Ele inaugura uma nova aliança com o seu Filho. Ele era Deus, Ele era não só uma pregação messiânica, mas Ele se fez carne. E aí João diz em 1 João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele trazendo essa verdade para a gente, aí Ele amou a mim e a você e nos permitiu o quê? Viver pela graça. Você pode até dizer isso, porque isso a gente já ouviu e tem ouvido todo dia. Mas nós vamos compreender a mensagem do Senhor ao nosso coração. Eu iniciei falando que quando a gente ouve mensagem em Lucas capítulo 15, a primeira perspectiva é que essa mensagem é para alguém que não é crente. Não, a mensagem é para aquele que precisa compreender o amor de Deus, o amor incondicional do Senhor, o amor incondicional daquele que nos ama de tal forma que é apresentado como bom pastor, e como Ele demonstra esse amor para conosco. E aí eu quero lhe convidar para olhar para o versículo 4, quando o texto diz assim: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim deixa as outras no campo cuidada e vai em busca daquela que está afastada ou perdida. Esse texto nos leva a refletir da preocupação, do amor, do cuidado, da valorização que Cristo Jesus nos traz em sua palavra. Ele está dizendo que quando Ele olha para mim, para você, Ele olha de forma particularizada. Ele está dizendo que quando Ele olha para mim, para você, Ele olha com um amor incondicional que rompe o que naturalmente o ser humano não compreenderia. Porque eu quero dizer uma coisa para vocês: quando a gente olha na perspectiva humana, qual é a pessoa que está com 100 ovelhas, uma está perdida, você vai deixar 99 e vai atrás só de uma. Eu estou com muitas aqui, perder uma, e aí a gente vai naquela lógica, do Pablo Marçal, quando ele faz aquele pente fino, diz assim: faz um cálculo aí, você tem uma média, então você pode perder, se uma não faz tanta falta. Mas não é nessa perspectiva humana, empresarial ou carnal que o Senhor olha para a gente. Ele olha para a gente particularizado, dizendo: olha, eu tenho 100 ovelhas desse rebanho, e se uma se afastar, se uma está distante, eu vou buscá-la, porque ela é importante, todas são importantes. Ele não faz acepção de pessoas. Ele olha para nós de forma particularizada, Ele nos conhece. E aí é interessante que a Bíblia diz que o Senhor, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Eu sei que você está olhando para dizer assim: pastor, para a sua cabeça é fácil, porque tem pouco cabelo, né? Contar os cabelos de alguns irmãos aqui na igreja não é tão difícil, isso eu sei. Mas quando Ele diz, quando Ele particulariza essa mensagem, que Ele conhece cada fio de cabelo da nossa cabeça, Ele está dizendo o seguinte: eu conheço o Alexandre, quem ele é. Eu sei o que Alexandre está pensando. Eu sei o que é que passa no coração dele. Eu sei o que é que ele deseja, o que ele almeja, o que ele sonha. Eu sei as preocupações que ele tem. Eu sei tudo sobre ele. Mais do que a Adriana. A Adriana fica assim: é impossível. Eu vivo com esse homem. Eu vivo com esse homem, eu sei tudo. Quando ele olha para mim, eu sei o que ele está falando. Eu sei o que ele está pensando, eu sei o que ele quer. Engana-se. Engana-se quem sabe ou acha que conhece a pessoa que está ao seu lado. Eu vivo com a minha esposa há 22 anos e eu não a conheço.
A minha mãe viveu com meu pai 58 anos. E ela dizia, ele partiu e muita coisa eu não conhecia dele. Sabe por que isso? Porque só existe uma pessoa que nos conhece no particular, no secreto do secreto. É aquele que diz, eu sou o bom pastor e eu tenho amor pelas minhas ovelhas. Versículo 4, nós queremos dizer que quando nós buscamos a ovelha perdida, nós buscamos aqueles que estão de fato perdidos. E muitos de nós estamos na igreja, servimos a Deus, cantamos na igreja, pregamos na igreja, servimos ao Senhor, congregamos na igreja, mas em algum momento a gente se sente perdido. É nessa hora dessa sensação que nós estamos perdidos, é que o Senhor nos acha. Ele nos busca, Ele se preocupa com a gente, Ele está atento aos nossos pensamentos. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, Ele vai no mais profundo ser nosso, Ele sabe o que a gente precisa agora, nesse exato momento. Então é nessa direção que Ele vem ao nosso encontro, e Ele nos busca, Ele não quer que a gente fique perdido. O texto de Hebreus, capítulo 10, o escritor aos Hebreus diz que algumas pessoas se perdem de tal forma que elas deixam de congregar na casa do Senhor. Mas por que se perde? Se perde porque não quer ter intimidade com Deus. Se perde porque não quer viver Mateus 6,6. Entra no teu quarto e em secreto fala com aquele que é poderoso e te conhece, sabe todas as coisas, que Ele sonda o teu coração, que Ele responde a tua oração, que Ele ouve o teu clamor e Ele sabe o que você precisa e o que você pode receber, o que você não pode, Ele te afasta, o que você quer fazer e é ruim para você, Ele te livra. É assim que Deus faz. É assim que a palavra do Senhor vem ao meu coração e ao seu coração. O Senhor nos busca, o Senhor nos ama. Ele não nos quer como ovelha perdida no seu rebanho. Você já se sentiu perdido em algum lugar? Já se sentiu sem saída em algum lugar? Eu já. E a pior coisa é você estar num lugar que você não sabe se comunicar. Eu estava numa viagem na África do Sul. O meu inglês era só good morning. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém perto de mim. Eu não sabia, eu só sabia ler aquela placazinha assim, saída. Eu digo, agora o negócio está feio para mim. O que é que eu vou fazer? Olhei para um lado, olhei para o outro, os amigos, o pessoal do hotel, ninguém perto de mim. E eu vou fazer o quê? Para onde é que eu vou? Não sabia onde estava o carro, que a gente ia para uma viagem missionária. Que sensação, Romário. Primeiro que eu não tinha tanta barriga, mas a barriga esfriou, deu aquele frio na espinha, aquele desespero. E agora? Para onde foi todo mundo? Sensação de que você está perdido ali. Que coisa horrível. E eu pensei que era assim, um tempo enorme. Aí alguém toca no meu ombro. Era o pastor líder do nosso grupo. Diz assim, epa, o nosso grupo está todo no elevador. Quando eu olhei era o pastor. Eu digo, o pastor tocou. O pastor buscou, o pastor veio. Ele deixou as ovelhas no elevador e veio buscar a ovelha que estava perdida. Então a gente começa a entender, sabe, de uma forma tão prática, o que é você se sentir perdido. E muitas vezes nós estamos no meio de uma multidão, mas estamos sozinhos. Já se sentiu assim? Tanta gente ao seu redor, mas você não tem com quem compartilhar algo que você precisa fazer e não consegue? E você se sente perdido, sem chão, sem saída. O Senhor está dizendo, não só para os mestres e fariseus que o estavam criticando, mas para todos, que Ele é o bom pastor, que demonstra amor, que busca aquelas ovelhas que estão perdidas.
E aí ele faz um questionamento, então, qual de vocês que tem um ambiente em harmonia, uma peça preciosa, que se perde uma peça dela, você não vai em busca para encontrar? E ele fala da mulher das dracmas, que tinha 10 dracmas. E essas 10 dracmas somavam um valor específico. Havia com essas 10 dracmas, simboliza uma unidade. Então, uma se perdeu. E a Bíblia diz que a mulher diligentemente acendeu as lamparinas, colocou em casa, pegou uma vassoura daquela de palha, né, que a gente conhece no interior, quando vai varrer aqueles pisos de chão batido, aquelas vassourazinhas de botão, coloca ali e começou a arrastar, porque naquelas casas a maioria dos pisos eram de pedra, e arrastando ela conseguiria tocar nas moedas, e se tocar na moeda, fizesse um barulho, ela estaria localizando aquela moeda. E a Bíblia diz que ela localizou a moeda e ela chamou as vizinhas e disse: olha, eu perdi uma dracma e eu encontrei, e eu quero celebrar com vocês a dracma perdida. E nessa passagem bíblica da dracma perdida, Jesus quer constituir a harmonia da casa, do lar. E ele continua falando para os mestres e os escribas sobre a terceira parábola, que é a parábola do filho pródigo, que tinha tudo em casa, que tinha família, que tinha pai, que tinha irmãos, que tinha harmonia, que tinha casa, mas deixou a sua casa para experimentar algo, para se perder. Mas as características do pai do filho pródigo se replicam nas características do próprio Cristo e de Deus para conosco, porque constantemente o pai não perdeu a esperança em buscar o seu filho que estava perdido. Quando nós buscamos a ovelha perdida, nós sempre buscamos reestruturar, reharmonizar a unidade do que se perdeu. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, a Bíblia diz que porque Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que haviam perdido. Em busca da ovelha perdida. Conseguiu aí, tia? Hoje a conversa está maravilhosa. Segundo, em busca da ovelha perdida, nós sacrificamos em favor dos perdidos. Versículo 5 e versículo 6. Quando você encontra a ovelha perdida, você fica muito contente e volta com ela nos seus ombros. Voltar nos seus ombros. É uma mensagem que o texto nos traz para que a gente entenda que o pastor, aquele que cuida, aquele que está atento às ovelhas, vê que quando a ovelha está perdida, ferida, precisando de cuidado, e muitas vezes não tem força suficiente para sair da condição que está, ele coloca nos ombros, ele leva, ele traz a carga, ele traz para si a responsabilidade. E chegando em sua casa, ele chama os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque eu achei a ovelha que estava perdida. Há uma preocupação daquele que vai buscar, que vai resgatar, não só resgatar, mas anunciar que a harmonia voltou à casa, que a unidade está completa, que o propósito está se concretizando a cada dia, porque o Senhor a encontrou. E quando nós encontramos algo que nós perdemos, nos traz um alívio fantástico. Sabe o que já aconteceu comigo? Veja que coisa interessante. Eu acho que nunca aconteceu com você, mas aconteceu comigo. Saio de casa apressado,
nessa época a gente ainda guardava dinheiro em casa, né? Eu peguei um maço de dinheiro, que era para comprar um carro. Não pagar todo, não, irmão, era só uma parcela, mas era um maço de dinheiro. Naquela época era muito dinheiro, né? Peguei, coloquei no bolso aqui, Ari. E entrei no carro, joguei a bolsa para trás, tirei o dinheiro, eu tinha assim imaginado que tinha, abri o porta-luva e joguei o maço de dinheiro dentro do porta-luva. Só que eu tirei o dinheiro, coloquei o dinheiro aqui, no colo. E apressado, que eu tinha esquecido uma coisa na garagem, eu levantei. Quando eu levantei, não lembrei do dinheiro no colo, peguei as coisas na garagem e voltei, coloquei no carro e saí, André. Aí quando eu chego lá na revendedora de carro, e estava lá um carro já com laço bonitinho, aquela coisa maravilhosa, eu já cheguei feliz da vida e tal. Aí, nessa hora, até a mulher da gente recebe um buquê. Não sei porquê. Mas não é de graça, não. Eu já paguei 5 buquês daquele. Para o dia todinho daquele cara lá que entregou o carro do pessoal. Aí já tinha um buquê. Cadê a dona Denise? Não, ela vai chegar daqui a pouco. Aí tá. Aí o rapaz disse assim, o senhor passa só no caixa, paga não sei o quê. Aí eu, tá bom. Ah, meu amigo, quando eu baixo assim, a tampa do porta-luva, que eu não encontro nada, de novo. Pense no desespero. Meu Deus do céu. Que coisa. Aí pronto. Aí eu já perdi a graça. E agora? Saí procurando para um lado, para o outro, nada. Jesus. Olhei por baixo dos bancos, nada. Só não olhei no lugar. Tem um consolezinho da porta. Na hora que eu levantei assim, a bola foi caiu lá dentro. Aí estava lá o dele lá dentro. Aí eu procurei no carro todo. Puxei o banco para frente, para trás, puxei tapete, nada de encontrar. O desespero tomou conta, porque eu vou voltar todo o negócio, não tinha dinheiro para fazer todo. E aquela coisa. Aí a mão ficava fria, aquele desespero. E Denise chegou. O que foi? Eu perdi o dinheiro, me agoniei logo. Meu Deus do céu, Bruno. Eita Jesus. E agora? Aí eu parei um pouquinho e disse, peraí, vamos refazer os passos. Entrei no carro, liguei o carro, fechei as portas, respirei, fui fazer os passos. Mas se caiu, mas aonde caiu? Quando eu olho para o lado da porta, está lá um maçozinho. Caiu no lugar certo. Se a porta tivesse aberta, tinha caído do chão da garagem, né? Para resumir a história, a sensação que eu tive de recuperar aquilo que eu tinha perdido foi tão boa, irmã Ilma, que eu nem conhecia o vendedor, mas eu abracei o vendedor, eu abracei o caixa, eu abracei todo mundo que me vinha pela frente. Só não disse assim, eu achei o dinheiro que eu havia perdido. Só disse assim, rapaz, Deus é bom demais. E abraçava um, Deus é bom. Então, e o pessoal dizia, rapaz, esse cabo é crente. Crente nada, eu também era feliz porque eu tinha recebido dinheiro. É assim que, quando a gente tem algo que temos unidade e perdemos, e aí nós temos a possibilidade, o privilégio de encontrar, a gente sacrifica, a gente valoriza, a gente celebra. E aí eu celebrei com um camarada, aí eu me alegrei, todo mundo se alegrou. Por quê? Porque nós conseguimos o quê? Vivenciar esse sacrifício que também foi por mim e por você, porque estávamos perdidos em nossa condição humana. Em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que quem eu era, quem o Júnior era, quem nós éramos antes de conhecer a Jesus, perdidos em nossos delitos e pecados, mortos e condenados, mas a Bíblia diz que a graça do Senhor nos alcançou de tal maneira
que Ele nos encontrou na nossa condição de perdidos em nossos delitos e pecados. E aí a Bíblia diz que Jesus, Ele pagou o preço do resgate, o preço de nos tirar da condição de perdido, o preço de que a gente entenda que não estamos na vida por acaso. Mas quando São Mateus escreve o seu livro, no capítulo 20, versículo 28, ele diz: porque Jesus Cristo, como Filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir. E o texto diz: e para dar a vida em resgate de muitos. Então ele veio para resgatar. Ele veio para resgatar a nossa dignidade nele, porque nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, condenados em nossa desobediência por natureza adâmica. Mas apesar das dificuldades que enfrentamos, ele se sacrificou em favor dos perdidos e veio resgatar e dar a vida por muitos de nós. E eu sou um deles. Nós somos e somos parte desse ato de graça do Senhor e de resgate. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, quando nós buscamos a ovelha perdida, nós nos alegramos com o arrependimento do perdido. E essa palavra arrependimento, ela é importante porque precisa de mudança, precisa de transformação, precisa de uma ação que muda de fato as coisas. Versículo 7, a Bíblia diz: pois eu digo a vocês que assim também há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam da graça de Deus. Aí você diz assim: mas como isso? Mas como que é que isso acontece? O Senhor, Ele veio para os que necessitam dEle. O Senhor é o médico dos médicos. E Ele só vai ter relevância de fato para aquele que está enfermo, que precisa do cuidado médico, do medicamento, do que necessita de fato. E nós estamos diante de um texto que diz que um pecador, quando se arrepende aqui na terra, a celebração do céu, por quê? Porque nós temos 99 que não necessita mais. A graça já alcançou. O amor de Deus já tomou o coração daqueles que já estão na graça do Senhor, salvos em Cristo Jesus, lavado e remido no sangue dele. Então, para estes, graças a Deus, como eles estão. Mas tem um que precisa, e quando esse alcança, através do arrependimento, é celebração. Mas muitas vezes, meus irmãos, isso não acontece na igreja, não. Sabe o que é que já aconteceu, Ari? Eu pastoreava uma igreja do interior. Elisângela não sabe dessa não, que é a ovelha mais nova. Ovelha nova, quando vai chegando, vai ouvindo a história das ovelhas velhas, que já ouviram 100 vezes. Então, quem já ouviu 100 vezes, aprenda. E quem não ouviu ainda, aprenda também. Daniel, tu chegou agora, não sabe mais, também saber. Né? Hamilton chegou agora, também não sabe mais, saber também. Pastoreava a nossa igreja chamada Primeira Igreja de Imperatriz. Uma igreja grande. A gente fazia conferência nessa igreja. E uma das conferências que nós fizemos, muita gente levou visitante para ouvir a mensagem. Escuta essa, Daniel. Agora, 2 Daniel, não sabe qual é o Daniel, né? Daniel 1, Daniel 2. Né? Aí, escuta como é que foi essa aqui. A gente fez uma campanha, e eu queria fazer essa campanha aqui da igreja. A campanha era Amigo de Fé. Você levar alguém a Jesus. Como eu vou fazer isso? Você ora, escolhe uma pessoa e você começa a investir na vida daquela pessoa com oração, com mensagem bíblica e oportunidade de estudo bíblico. E naquele culto era o culto do amigo de fé. E aí todo mundo trazia um amigo. E pregador de fora na igreja. Na hora do apelo, eu assumo para fazer o apelo. E aí eu estou fazendo um apelo, Paulina. Na hora que eu faço um apelo, aí uma irmã
Estava de lado de uma outra senhora, ela levantou a mão e muita gente se decidiu naquela noite. Muita gente mesmo. E na nossa igreja ela era redonda e tinha umas salas assim que o pessoal entrava para pegar o nome e tal. E aí eu coloquei o pessoal para pegar o nome, os conselheiros. E a irmã da igreja ficou aqui, ela ficou na igreja, ficou de braço cruzado. E ela fechou a cara, né? Mas aí você aqui animada, a igreja lotada, gente se convertendo. A Bíblia diz que Deus se arrepende por um pecador. Deus se arrepende? Não, Deus se alegra, né, irmãos? Ninguém, ainda bem que eu não ouvi um amém. Está vendo aí? Estão ligados. Deus se alegra com um pecador que se arrepende. E eu tinha um monte de gente que tinha se convertido. Eu estava irradiante. Escuta essa, Milton. Aí, beleza. Terminou ali aquele momento de ficha. As irmãs trouxeram, os conselheiros, todo mundo voltou. E aí a gente faz aquela última música, a gente ora e todo mundo sai para celebrar. No pátio da igreja, depois de um tempo, aí a irmã veio conversar comigo. Sabe o que aconteceu, Daphne? Foi o seguinte: essa mulher se converteu e voltou. Voltou e sentou ao lado da amiga de fé. A amiga de fé cruzou os braços. Aí disse: o que é que tu fez? Ela disse: eu aceitei Jesus, e feliz da vida. Porque lá ela já foi bombardeada com muita mensagem poderosa lá dentro. Aí a menina já veio lavada e remida com o sangue do Cordeiro, entendeu? Com o Espírito Santo dentro do coração dela. Na hora que ela senta perto da outra, aí a outra diz assim: mas o que é que adianta? Tu se converteu, mas tu ainda vive amigada. Na mesma hora, no lugar de se alegrar com a outra que se converteu, que entregou a vida para Jesus, que estava em pecado, mas abriu o coração para o Senhor transformar, a mulher joga um balde de cal, né? E em cima ainda bate com a pá na cabeça da outra para matar. Ou infeliz, no lugar de tu dizer isso assim: obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor salvou minha amiga de fé. Mas parece que tem pessoas que não se alegram com a alegria do outro, com a felicidade do outro, com a salvação do outro, com a graça que Deus vai derramando sobre a vida do outro. E aí o que acontece? Não vive o que o texto nos leva e nos desafia a compreender, interpretar e praticar na nossa vida. Alegre-se com a salvação de um pecador que se arrepende, porque ele é valioso mais do que o mundo inteiro, que não precisa da graça de Deus. Aí o texto diz isso, irmãos, que nós precisamos nos alegrar. A alegria deve ser algo presente na nossa vida. A igreja celebrar quando alguém se arrepende, quando alguém melhora, quando alguém prospera, quando alguém está vivendo dentro da dependência de Deus, se alegre com ele. Não se entristeça com nem nada, porque a tristeza não faz parte do reino de Deus. Mas alegre-se com o Senhor, com tudo que Ele faz. E o texto diz: há festa no céu por um pecador que se arrepende. Mas também, queridos, eu separei aqui 2 momentos para que a gente possa refletir. Assim como entristecemos a Deus quando nos afastamos dele. Você pode estar na igreja, mas está tão afastado do Senhor. E quando há arrependimento, a celebração do Senhor, dizendo assim: o meu filho veio, ele está de volta, mas ele está de volta por inteiro. Assim também nos alegramos do céu quando há arrependimento. E quero dizer para vocês, e comecei a mensagem nessa noite dizendo isso: a mensagem do Senhor não é só para aquele que é crente ou não é crente, aquele que é evangélico que não é evangélico, aquele que já aceitou Jesus que não aceitou Jesus. É que quando nós estamos distantes da comunhão com Deus, é isso que eu quero falar, nós
nós acabamos nos afastando e entristecendo o Senhor. Mas quando nós nos arrependemos de coração, e o texto diz assim: lembra-te onde caíste, vai, te arrepende e fica na presença do Senhor. Restaura o que precisa ser restaurado. Assim também nós vamos alegrar o céu quando há arrependimento, quando há mudança de atitude. Em Lucas capítulo 5, versículo 32, o evangelista Lucas nos diz que eu não vim para chamar os bons, mas para chamar os pecadores, a fim de que se arrependam dos seus pecados. O Senhor não está aqui atrás de bom, não, porque bom ninguém aqui é, só existe um, o Senhor. Mas o Senhor está em busca daqueles que querem o adorar em espírito e em verdade. O Senhor está em busca daqueles que reconhecem as suas fragilidades e que sabe que precisa de arrependimento no Senhor. Então, ao concluir, meus queridos, eu queria que você saísse da casa do Senhor nessa noite pensando sobre 3 coisas. 3. Irmã Esther, a primeira coisa é que nós necessitamos de um reencontro com Deus. Eu falei que o Senhor, ele tem interesses. E o primeiro interesse que ele tem é demonstrar o seu amor, dizendo que ele busca cada um de nós. E se ele busca, ele necessita que a gente tenha reencontros. Mateus capítulo 6, versículo 6, é um texto que diz que devemos entrar no secreto do nosso quarto, falar com o Senhor, pois em secreto ele nos conhece e sabe o que tem em nosso coração. Em segundo lugar, a Bíblia diz que o Senhor, ele nos encontra, e quando ele nos encontra, ele quer que a gente tenha uma reconciliação, e essa reconciliação acontece somente por meio de Jesus Cristo. E terceiro e último lugar, ele quer nos salvar. A Bíblia diz que sempre somos aceitos alegremente na família de Deus. Essa aceitação, ela se dá pelo amor, o amor incondicional, o amor que não depende da minha cor de pele, não depende da minha condição, do meu status social, não depende da minha capacidade de ler e escrever, não depende da minha capacidade de fazer qualquer coisa em direção a não ser um coração arrependido. É a condição do Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque Ele sabe tudo. E eu queria lhe convidar você a ficar em pé. Os irmãos do louvor pudessem vir aqui à frente. Porque a última música que nós vamos adorar o Senhor nessa noite, nesse culto, né? Porque também o mundo pode acabar daqui a pouco, se for a última música mesmo. Ai daquele que não estiver preparado para adorar o Senhor. Né? Eles vão nos conduzir em uma música que fala sobre a capacidade que Deus tem de sondar o nosso coração. Ele sabe todas as coisas. Né? Pedi só que os irmãos nos ajudem a reduzir ali na ordem de culto de domingo que vem. Eu vou deixar uma pessoa responsável para a gente fazer um roteiro, né? Porque aí na hora, música tal, apaga a luz, música tal, acenda a luz, hora do dízimo, acenda a luz, hora do dízimo, desliga a luz, hora do pastor pregar, buzina. Vai ter tudo nesse papel ali e uma pessoa pronta para fazer isso. Na igreja de vocês também é assim? A nossa é assim. É porque nós já temos 2 anos. Mas nós vamos chegar lá. Tá? Deixa eu descer aqui, que eu não canto não, viu?
Mas essa música fala da capacidade que Deus tem de nos sondar. E esse sondar do Senhor nada mais é do que o passear do Espírito Santo no nosso coração. Ele sabe, meus irmãos, o que a gente precisa. Ele sabe o que necessitamos. Então, diante disso, entregue toda a capacidade que você tem de discernir o que o Espírito vai falar ao teu coração nessa canção. E depois nós vamos orar, encerrando esse primeiro momento do culto na casa do Senhor. Nós vamos orar agora. E eu queria fazer um convite muito especial a você que está aqui na casa do Senhor e que nessa noite sente o desejo de ser encontrado por Cristo Jesus, ser alcançado por Ele nesse encontro tão especial, ser resgatado por Ele e ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Você pode até já ter caminhado para a igreja do Senhor, para uma comunidade de fé, mas hoje entende que precisa fazer um compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus, de reencontro, de realinhamento, uma aliança de entrega, de dedicação de fato. E o Espírito do Senhor, Ele vai esquadrinhando nos nossos corações. Ele vai nos trazendo a consciência e a memória tudo que nós precisamos apresentar a Ele na casa dele nessa noite. E se tem alguém nessa noite que quer se reconciliar ou entregar sua vida a Jesus de fato, você pode fazer isso levantando uma de suas mãos, dizendo: eu quero me reconciliar, eu quero entregar a minha vida a Jesus. E nós vamos orar por você. Tem alguém nessa noite, em nome de Jesus, que quer fazer a decisão assim: eu quero. Você vai levantar a sua mão bem alto. A igreja do Senhor está orando, ninguém está vendo, só eu estou olhando e o Espírito Santo de Deus com os olhos de que ninguém pode fugir dele. Então você pode levantar a sua mão assim, como um sinal, dizer assim: pastor, eu quero me realinhar, eu quero entregar minha vida a Jesus. E nós vamos orar por você. Senhor Jesus, nós confiamos em Ti e na Tua palavra que nessa noite foi explanada na Tua casa. Nós confiamos, ó Deus, em que Tua palavra é poderosa para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. E nós entregamos, ó Deus, todos os Teus filhos que estão na Tua casa nessa noite, para que possamos cada vez mais desfrutar do cuidado, ó Deus, e da salvação que temos em Cristo Jesus. Pois, Pai, que o Teu amor, a graça salvadora que temos em Cristo Jesus e a consolação que temos com o Teu Espírito Santo nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, eu quero que você, antes de sair daqui, abrace pelo menos 5 pessoas que estão na casa.